Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos fontes, assim, fascinantes sobre uma das figuras mais polarizadoras, né, da história russa, Grigório Rasputin. São trechos de uma biografia bem detalhada que prometem ir além das lendas, das caricaturas todas. Exatamente. O material que a gente separou cobre um terreno vasto, viu? Desde as origens bem humildes lá na Sibéria, a ascensão dele, que foi surpreendente, né, na corte imperial, os inúmeros escândalos, claro, as alegações de poderes místicos, até aquele fim violento dele. O nosso objetivo aqui é tentar extrair o que essas fontes revelam sobre o homem por trás do mito, sabe? E também sobre o tempo turbulento que ele viveu. Então vamos lá, vamos começar por essa origem. A Sibéria, na época do Rasputin, era vista por muita gente lá na Rússia europeia quase como um lugar de lenda, né? As fontes até mencionam umas histórias fantásticas que circulavam, tipo gente sem cabeça, pais comendo filho, umas coisas assim. Sim, tinha essa aura mítica, né? Mas as fontes também trazem relatos, digamos, mais sóbrios, embora ainda chocantes para os padrões da época, claro. O astrônomo francês, o Chappé de Alteroche, por exemplo, ele descreveu os costumes locais como promíscuos, famílias inteiras dormindo juntas, sem muita distinção. E, claro, a Sibéria era muito marcada pela dureza do exílio, do trabalho forçado, a silka, né? O exílio administrativo, e a katorga, os campos de trabalhos forçados, eram realidades brutais por lá. E o nome Rasputin tinha toda uma polêmica, né? Aquela ideia de que vinha de devasso. Ah, sim. As fontes esclarecem bem isso, contrariando essa crença popular e também a propaganda de alguns jornais como o Tempo Vespertino. Eles tentavam associar o nome a Rasputin, que significa devasso. Mas Rasputin era de fato o sobrenome oficial da família dele, registrado, compartilhado por outros moradores lá da aldeia Pokrovka. Não foi um apelido que ele ganhou pela má fama, sabe? Embora essa associação falsa tenha perseguido ele. Mesmo assim, a reputação dele na juventude lá na região não parecia ser das melhores, né? Um jornal citado nas fontes, o Folheto de Petrogrado, pintou um retrato bem pouco lisonjeiro dele anos depois. Descreveu como boca suja, inarticulado, linguarudo, imundo, ladrão e blasfemador. Nossa, como alguém assim vira um místico que cativou a corte? Essa é a grande questão, né? Que as fontes exploram, elas indicam uma natureza meio inquieta nele desde cedo, uma busca que ia além do convencional, assim. Ele começa a fazer peregrinações, talvez meio insatisfeito com os padres locais. Uma viagem que foi marcante para ele foi a Verkhoturi, um lugar sagrado lá nos Montes Urais. Ah, e lá ele conhece uma figura importante, certo? O tal do Macari, o eremita. Exato, o Macari. Ele é descrito nas fontes como uma figura quase atemporal, sabe? Com um rosto marcado por rugas profundas, olhos que pareciam não conhecer o sono, e ele exercia um poder espiritual muito intenso sobre quem o procurava. Esse encontro parece ter sido um ponto de inflexão para o Rasputin. E isso se reflete nos escritos dele que são citados. Que tipo de ideia ele começa a expressar ali? Sim. Em textos como Vita de um Peregrino Experiente, a gente vê temas recorrentes. A luta contra as tentações da carne, um certo desapego pelo materialismo, né? A exaltação do amor, um ascetismo bem particular e um forte senso de independência espiritual. São ideias que vão guiar muitas das ações futuras dele. É fascinante pensar nesse contraste, né? Quando ele voltava dessas viagens, segundo a filha dele, a Maria, que é citada nas fontes, ele não era mais só o camponês rude. Contava histórias das cúpulas douradas, dos bazares, mas também compartilhava visões místicas, como a da Virgem Santa, ensinava orações, insistia no jejum para a salvação da alma e até mantinha um quarto para peregrinos em casa. Essa dualidade é central para entender ele. O camponês siberiano e o buscador espiritual convivendo ali na mesma pessoa. A gente vê a construção gradual de uma persona complexa. A busca religiosa parece ter sido genuína, pelo menos no começo, né? Superando o que a ortodoxia local oferecia. E essa complexidade toda, essa mistura de camponês e buscador, é o que torna ele tão intrigante quando finalmente chega no epicentro do poder, lá em São Petersburgo. Mas como exatamente isso aconteceu?
As fontes dão versões diferentes, é isso? Sim, dão. Tem a versão do próprio Rasputin, talvez um pouco eh, romantizada, né? De que ele foi para a capital buscar fundos para construir uma igreja lá em Pokrovskoye. Ele descreve ter se sentido meio perdido, como um cego na estrada, até encontrar o bispo Sergei. E aí o Sergei o teria introduzido na alta sociedade e, eventualmente, ao Tsar Nicolau. Mas tem outra hipótese que as fontes acham mais provável. Tem sim, a de que clérigos influentes da Igreja Ortodoxa, como o bispo Feofan, o apresentaram para a elite, incluindo aquelas influentes princesas negras, a Militsa e a Stana. Eles o apresentaram como uma espécie de antídoto russo aos místicos estrangeiros, tipo o francês Monsieur Philippe, que tinham ganhado a confiança do casal imperial. A ideia era ter um homem santo, um verdadeiro cristão ortodoxo russo, né, aconselhando o Tsar, em vez dessas figuras que eram vistas com desconfiança. E como era esse casal imperial, o Nicolau e a Alexandra, nesse período? As fontes descrevem uma ligação amorosa muito, muito profunda entre eles. Eles se casaram em 1894. Mas a Alexandra tinha uma dificuldade enorme em se adaptar ao papel público dela como tsarina. Ela preferiu uma vida mais reclusa, privada, sabe? O que a deixava muito isolada, apesar de ser uma defensora fervorosa do poder absoluto do marido. Esse isolamento deve ter piorado muito com a questão do herdeiro, imagino. Sem dúvida. Depois de anos de espera, e só filhas mulheres, finalmente nasce o Alexei, em 1904. Foi uma alegria imensa, claro, mas logo essa alegria vira angústia com a descoberta da hemofilia. Aquela doença incurável, herdada através da Alexandra, cuja avó era a Rainha Vitória, da Inglaterra. As fontes, como os relatos da Grã-Duquesa Maria Pavlovna, indicam que essa tragédia abalou profundamente a imperatriz, sabe? Deixou-la mais ansiosa, mais temerosa. E é nesse contexto de desespero total que o Rasputin se torna crucial para a família imperial. Tem um episódio-chave que as fontes relatam lá por 1907. Exatamente. O Alexei, que tinha uns 3 anos na época, sofre uma queda e desenvolve uma hemorragia interna grave. Os médicos da corte, eles se mostraram impotentes. A dor do menino era excruciante, a Alexandra, em desespero, manda chamar o Rasputin. Ele chega, reza ao lado da cama do menino. No dia seguinte, segundo testemunhas como a irmã do czar, a Olga Alexandrovna, o Alexei estava notavelmente melhor. A hemorragia tinha parado. Impressionante. Seria um milagre. Ou um efeito psicossomático na mãe, que se refletiu no filho, ou pura coincidência, como alguns céticos, tipo a amiga da tsarina, a Lili Den, sugeriram. Olha, independentemente da explicação, e as fontes apresentam essas diferentes perspectivas, sim, o impacto foi decisivo. Para Alexandra, eventos como esse solidificaram a fé dela nos poderes do Rasputin. Ele se tornou o nosso amigo, sabe? Uma figura indispensável, o único que parecia capaz de aliviar o sofrimento do herdeiro. E isso deu a ele um acesso sem precedentes ao círculo mais íntimo do poder. Mas essa ascensão meteórica e essa influência toda vieram acompanhadas de muita controvérsia desde o começo, né? O comportamento dele chocava bastante. Com certeza. Mesmo antes de ficar tão famoso, o jeito expansivo dele já gerava comentários. Um artigo antigo, O Profeta Siberiano, já criticava o estranho hábito de abraçar e beijar as mulheres, mesmo as desconhecidas. Tem relatos como o da nobre Anna Obukhova, do Rasputin, dizendo: sei amar, sei fazer amor lindamente, e tentando uma aproximação espiritual mais íntima com ela, que ela recusou. E os olhos dele, parece que era um ponto marcante e ambíguo nas descrições. Muito marcante. As fontes trazem descrições vívidas e até contraditórias. Penetrantes como agulhas, cinza esverdeados que podiam faiscar, magnéticos. Eram descritos ora como os de um sensualista, ora como os de um canalha, dependendo de quem via, né? Claramente causava uma impressão forte. Essa intensidade atraía alguns a uma devoção extrema, como a Olga Loktina. Ela, depois de supostamente ser curada por ele, passou a vê-lo quase como uma figura divina. E a acusação de ele pertencer aos Klisti? O que eram eles exatamente? Os Klisti eram uma seita mística russa, sabe?
eram vistos com muita desconfiança pela Igreja Ortodoxa oficial. As fontes descrevem os rituais deles, conhecidos como Hadene, envolvia danças giratórias, meio estáticas, jejum, cânticos, tudo para alcançar uma comunhão direta com o divino. Críticos do Rasputin, como aquele estudioso religioso Mikhail Novoselov, acusavam ele abertamente de ser um cliste. Mas tinha prova concreta disso? É aí que a coisa fica meio nebulosa. Investigações oficiais que foram conduzidas lá na aldeia do Rasputin, como uma em 1912, que as fontes mencionam, não acharam evidências conclusivas de práticas cliste. Mas a acusação persistiu, né? E o que isso talvez nos diga é menos sobre fatos comprovados e mais sobre a ansiedade e o medo que a figura heterodoxa do Rasputin gerava nos círculos religiosos e sociais mais tradicionais. E, além das questões religiosas, o comportamento social dele também causava choque, né? Especialmente na elite de São Petersburgo. Sim, sim. O relato da Helena Sederkolmy sobre uma visita à casa do Rasputin lá na Sibéria é bem gráfico. Ele comendo com as mãos, lambendo a colher antes de servir os outros, coisas que talvez fossem normais no ambiente camponês siberiano, mas inaceitáveis para a aristocracia. Tinha também o consumo de álcool, né? Especialmente vinho madeira que ele gostava. A Finha Maria tenta minimizar isso nas fontes, dizendo que ele bebia mais no final da vida, talvez pela dor crônica, da facada ou pelo medo, mas que o álcool até o inspirava a falar de Deus. Meio estranho, né? E as alegações de hipnotismo? Várias figuras importantes relataram sentir algo estranho com ele. É verdade. O primeiro-ministro Kokovtsov descreveu ter sentido Rasputin tentando hipnotizá-lo com aquele olhar fixo durante uma reunião. O antecessor dele, o influente Pyotr Stolypin, que era conhecido pelas reformas e acabou assassinado em 1911, também teria sentido esse grande poder hipnótico segundo um relato do presidente da Duma, o Mikhail Rodzianko. Até o Félix Yusupov, que viria a ser o assassino dele, alegou ter sentido esse poder durante uma tentativa de cura. É curioso que muitos que diziam sentir esse poder também faziam questão de afirmar que resistiram a ele, né? Exato. As fontes mostram esse padrão interessante. É como se reconhecessem uma força em comum no Rasputin, mas ao mesmo tempo precisassem afirmar a própria força de vontade por terem resistido, sabe? Isso reforça a imagem do Rasputin como alguém de influência poderosa, perturbadora, mas também mostra como as pessoas tentavam se posicionar em relação a ele. Com tanta controvérsia e tanta influência, não é surpresa nenhuma que ele tenha acumulado inimigos poderosos. Inimigos ferrenhos. O bispo Germogem, por exemplo, que no início até apoiou ele, virou um adversário implacável depois de um confronto. O Heliodor, outro clérigo radical que foi aliado e depois inimigo mortal, chegou a fugir para os Estados Unidos e vender supostas cartas comprometedoras da tsarina para o Rasputin. Imagina. E figuras políticas importantes também tentaram intervir. Sim, e figuras de muito peso. O Stolypin antes de morrer e o Mikhail Rodzianko, que era o presidente da Duma, o parlamento russo da época, eles tentaram repetidamente alertar o tsar Nicolau sobre o perigo que a influência do Rasputin representava para a imagem da monarquia. O Rodzianko chegou a confrontar o Rasputin publicamente na Catedral de Kazan, e a imprensa, mesmo com a censura, publicava críticas ácidas como aquela carta do Novoselov chamando ele de conspirador. E a hostilidade chegou a níveis extremos, né? Incluindo violência física, aquele atentado em 1914. Sim, o atentado da Kyunia Guzeva, lá em Pokrovskoye, aldeia natal dele, em junho de 1914. As fontes detalham bem como ela esperou a ele e o apunhalou gravemente no estômago. A recuperação dele foi longa, dolorosa. A investigação depois revelou que a Guzeva tinha problemas mentais e ligações com o Heliodor, aquele inimigo do Rasputin. E é importante notar que as fontes desmentem aquelas teorias da conspiração que ligam esse atentado ao assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo. Analisando os calendários, o juliano e o gregoriano, fica claro que o atentado ao Rasputin aconteceu depois do evento em Sarajevo. E houve até conspirações dentro do próprio governo para matar ele. Sim, em 1916. As fontes relatam uma trama bem complexa envolvendo o ministro do interior, o Alexei Kuvostov, e o chefe de polícia, Stepan Beletsky. Eles tentaram usar um vigarista para eliminar o Rasputin. O plano falhou
e acabou levando à queda dos dois. Isso mostra bem o nível de intriga e perigo que cercava ele constantemente nos últimos anos. Diante disso tudo, quem era afinal esse homem? As fontes parecem apresentar visões totalmente opostas sobre a inteligência dele, o caráter. Exatamente. É um verdadeiro quebra-cabeça. A gente tem o Beletsky, que era inimigo dele, admitindo que ele era muito inteligente, um mestre em explorar as fraquezas humanas. E aí a gente tem outros, como o investigador Nikolai Sokolov ou a escritora Zenaida Gipius, que o viam como insignificante, um camponês banal. Então, como que a gente concilia essas visões tão diferentes? O que as fontes sugerem, é que a percepção dependia muito da proximidade. Aqueles que interagiam com ele pessoalmente, mesmo odiando ele, tendiam a reconhecer algo excepcional. Podia ser poder, carisma, inteligência, astúcia. A ideia dele ser só um camponês simplório manipulando todo mundo parece meio frágil diante desses relatos. Ele se encaixa bem naquele arquétipo histórico do favorito real, sabe? Que é comum na Europa. Aquela figura que ascende de origens humildes e ganha poder informal junto ao monarca, gerando fascínio e ódio ao mesmo tempo. E a questão da sinceridade dele? Era um ator cínico ou um crente genuíno nos próprios dons? Outro ponto de debate intenso nas fontes. O embaixador francês, o Paléologue, que era um observador atento da corte, acreditava na sinceridade dele. Argumentava que ele não exerceria tanto fascínio se não fosse genuíno. Já o Beletsky o via como dissimulado, movido só por interesse próprio. Tem até um relato curioso de um encontro casual num trem, onde o Rasputin se apresenta e se descreve como vítima da vulgaridade deste século, parecendo sincero e quase ingênuo para quem o ouviu. A verdade provavelmente reside em alguma mistura complexa dessas facetas todas, E um aspecto que as fontes destacam, e que é bem surpreendente para a época, é uma aparente tolerância do Rasputin. Ele mantinha relações cordiais com figuras marginalizadas ou controversas como bispos acusados de homossexualidade, judeus, prostitutas, membros de seitas. As alianças e inimizades dele não seguiam as linhas sociais ou religiosas convencionais da Rússia czarista. Isso é bem interessante. Essa figura tão complexa e controversa caminhava para um fim trágico, né? O assassinato em dezembro de 1916 é um dos eventos mais dramáticos dessa história toda. Sem dúvida. As fontes, especialmente as memórias de um dos assassinos, o príncipe Félix Yusupov, descrevem a conspiração em detalhes impressionantes. O plano de atrair o Rasputin ao Palácio Moika, a tentativa frustrada de envenenar ele com cianeto em bolos e vinho, que não funcionou, os tiros disparados pelo Yusupov, a inacreditável resistência do Rasputin, que mesmo baleado se levanta e persegue o agressor pelo pátio, e os tiros finais de outro conspirador, o Purishkevich, lá no pátio congelado. Uma cena terrível. Horrível mesmo. E o que aconteceu depois com o corpo dele? Foi enrolado, levado de carro e jogado de uma ponte no rio congelado Malaya Nevka. Foi descoberto dias depois congelado. A autópsia confirmou um ferimento de bala na testa. A reação pública, segundo as fontes, foi de alívio generalizado, até mesmo entre membros do clero. A família imperial ficou chocada, sim, mas mais pela punição branda que deram ao grão-duque Dmitri Pavlovich, primo do tsar e um dos assassinos, do que pelo ato em si. A Alessandra, contudo, permaneceu leal à memória do amigo dela. E a esperança dos assassinos de que eliminaram a Rasputin salvaria a monarquia foi por água abaixo, né? Totalmente em vão. Poucos meses depois, em fevereiro, março de 1917, a Revolução Russa varreu os Romanov do poder. No diário dele, ao abdicar, o Nicolau II escreveu só: traição, covardia e falsidade por toda a parte. A morte do Rasputin não mudou em nada o curso da história como eles esperavam. E nem mesmo morto ele teve paz, pelo que as fontes indicam. Não teve. O local do enterro secreto dele, perto do palácio de Tsarskoye Selo, foi descoberto. O Alexander Kerensky, uma figura-chave no governo provisório que assumiu depois da queda do tsar, ele ordenou que o corpo fosse exumado e cremado. A ideia era evitar que o túmulo virasse um santuário monarquista. As fontes trazem um relato sombrio da cremação improvisada numa clareira da floresta. Um fim tão tumultuado quanto a vida dele. Que trajetória, hein? Das planícies da Sibéria aos corredores do poder,
envolto em misticismo, escândalos e terminando de forma tão brutal. Analisamos muitos detalhes dessa biografia. Sim, as fontes nos deram um retrato bem mais nuançado do que as caricaturas habituais, né? Mas talvez a questão que fica e que vale a pena a gente refletir um pouco não seja só sobre o Rasputin um homem, Mas sim, mas sim sobre o que essa fixação quase obsessiva da sociedade russa da época, tanto dos apoiadores devotos quanto dos detratores ferozes, em torno dessa figura siberiana tão particular. O que isso nos revela sobre as profundas divisões, os medos latentes e os anseios desesperados de um império que estava ali, à beira do colapso e de uma revolução sem precedentes. uma excelente provocação para a gente pensar. E com ela, a gente encerra esta análise. Até a próxima exploração.